Vamos lá então, pessoal, para a 11ª questão dos vídeos, a questão de número 36 da prova dos biomédicos do concurso da CETESB de 2009. Sobre a estrutura do DNA, é correto afirmar que, letra A, a alcalinização de uma solução de DNA intensifica a atração entre as duas fitas, estabilizando a estrutura em dupla hélice. Letra B. Sondas de DNA fita simples podem ser usadas para realizar o diagnóstico de uma doença infecciosa. Letra C. Nunca é possível formar uma dupla fita de DNA a partir de duas fitas simples de DNA se estas forem originadas de duas amostras biológicas distintas. Letra D. A desnaturação térmica do DNA é um processo irreversível. Letra E. A introdução de radioisótopos em uma fita de DNA inviabiliza sua participação na formação de um duplex de DNA. Então vamos lá. Vamos entender aqui essa questão alternativa por alternativa. Vamos ver qual é a certa e qual é a errada. Vamos começando com a letra A. A alcalinização de uma solução de DNA intensifica a atração entre as duas fitas, estabilizando a estrutura em dupla hélice. Essa informação ela está errada. Por quê? Porque o DNA é um ácido desoxirribonucleico. Se nós colocarmos uma base ou alcalinizar o meio onde o DNA se encontra, a tendência é forçar a sua separação, não aumentar a sua atração. A atração entre a estrutura do DNA é uma ligação entre pontos de hidrogênio e isso é estabilizado em meio ácido. Se nós alcalinizarmos a fita de DNA, ela vai desnaturar, ou seja, as duas fitas vão separar, por decorrência dela ser uma estrutura ácida. Então a letra A está errada. Letra B. Sondas de DNA fita simples podem ser usadas para realizar o diagnóstico de uma doença infecciosa. Claro, fita simples, essas sondas de fita simples, é uma técnica que nós chamamos de hibridação. A técnica de hibridação aí pode ser hibridação com RNA, hibridação com uma fita de DNA, não importa. Determinadas sequências de nucleotídeos são específicas de determinados organismos aí que nós encontramos na natureza. E uma sonda de mais ou menos aí 40 nucleotídeos, 40, 50 nucleotídeos, consegue identificar perfeitamente e especificamente um agente infeccioso. Então pode sim utilizar uma sonda de DNA fita simples para realizar o diagnóstico de uma doença infecciosa. A letra B está correta. Letra C. Nunca é possível formar uma dupla fita de DNA a partir de duas fitas simples de DNA se estas forem originadas de duas amostras biológicas distintas. Está errado. Se você tem uma amostra biológica de uma mesma espécie distintas, o DNA de ambas vai ser o mesmo. Então não importa se você utilizar o DNA de um ou o DNA de outro, ou utilizar o DNA dos dois. Se é a mesma espécie, o DNA nessa espécie ele é extremamente conservado. Então, sim, é possível originar uma dupla fita de DNA a partir de duas amostras de fita simples de DNA, se elas forem originadas de amostras biológicas distintas. Cabe uma ressalva que pode ser a mesma espécie, só que pode acontecer de não ser possível originar duas fitas a partir de duas amostras biológicas distintas. Isso se pegar um sítio extremamente polimórfico e for claramente observado nessa espécie que existem diferenças marcantes em determinados sítios aí do DNA da mesma espécie para conferir uma resistência biológica ao ambiente, enfim. Mas a letra C está errada porque é possível. A palavra nunca é possível é uma informação muito pesada. A gente desconsidera a letra C por decorrência do que eu expliquei. Letra D. A desnaturação térmica do DNA é um processo reversível. Não é verdade. Se você desnaturar o DNA com a temperatura, as duas fitas vão se separar. O fato de você abaixar a temperatura, isso já vai permitir que as pontes de hidrogênios feitas entre a adenina e a timina e a guanina e a citosina se refaçam. Então é um processo reversível caso a temperatura seja abaixada. Então a letra D está errada. Letra E. A introdução de radioisótopos em uma fita de DNA inviabiliza sua participação na formação de um duplex de DNA. Completamente errado. O radioisótopo for incorporado no DNA, ele não altera absolutamente nada na formação de um duplex de DNA. Ele apenas é incorporado ali, ponto final. O fato de nós incorporarmos um radioisótopo numa fita de DNA serve para a identificação aí desse DNA, caso nós disponhamos de técnicas para identificar uma sequência específica utilizando radioisótopos. Então a letra E, ela também está errada. Então a resposta correta dessa questão é a letra B. Sondas de DNA fita simples podem ser usadas para realizar o diagnóstico de uma doença infecciosa. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Até já!